Sejam bem-vindos, alunos do nono ano, para a nossa última aula, só nosso bota fora aqui das aulas de física neste terrível ano de 2020, mas que espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, aprender alguma coisa, não só com as minhas aulas aqui, mas como seres humanos, certo, gente? Eu vi muita gente faltar empatia a muita gente. Acho que empatia, acima de tudo, é muito mais importante até do que conteúdo escolar. Espero que vocês tenham aprendido algo no caráter de vocês nesse ano de 2020. Mas vamos lá, vamos para o assunto. A gente encerra o nosso ano tratando aqui do magnetismo. Então, o que é magnetismo? Quais as suas características? Certo? Magnetismo, você sabe, a propriedade que os metais têm de atrair, que certos metais têm de atrair outros metais. A gente vai ver que não é exclusivo dos metais. Características. O magnetismo é uma das forças fundamentais da natureza. Além do magnetismo, nós temos a eletricidade, a gente tem a força da gravidade, né, que a gente diz que é a força gravitacional. A gente tem várias outras forças, inclusive que a gente pode criar também quando você empurra uma pessoa. Mas eu estou falando com relação à natureza. Da natureza, certo? Se junta a força da eletricidade e a força gravitacional. Vem aí a força magnética. A força dessas três, duas estão bem relacionadas, né? Eu falei em força gravitacional, que está um pouco excluída aqui da aula, mas a força elétrica, ela é bem relacionada com a força magnética. Então, tanto é que a gente estuda os dois fenômenos como se fossem um, fenômenos eletromagnéticos, certo? É como se fosse um casal de namorados. Aprendam isso, vocês vão voltar a ver isso no ensino médio lá no terceiro ano. Então, a força magnética é muito bem namorada da força elétrica. Todo fenômeno magnético se relaciona com fenômenos elétricos, certo? Os dois estão diretamente relacionados. Eu não tenho aqui, mas, por exemplo, em uma das animações dos X-Men, tem uma briga lá entre Tempestade, né, que mexe com raio, com relâmpago, e Magneto. Aí Tempestade manda um raio em Magneto, certo? Para tentar detê-lo. Aí Magneto, no auge da sua sabedoria, de sua inteligência, porque Magneto passou pelo ensino médio, ele diz: "Sou idiota, você não sabe que o raio, certo? Que a eletricidade anda junto com o magnetismo?" Aí ele só faz aparar o raio. Certo? Então o Magneto, ele também mexe com a eletricidade por conta disso. Porque há um casamento entre... O roteirista sabe bem de física, né? Há um casamento entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Aprendam isso. Não vai pensar que você vai levar choque em ímã, não, certo? Mas uma coisa está relacionada com a outra. O ímã, ele pode gerar eletricidade. Facilmente percebido em metais. Então, o que eu falei agora 5 minutinhos atrás, a gente acha que o magnetismo é exclusividade dos metais. Não é. Está relacionado com os metais. A gente vê a maior atração dos metais. Mas pode existir forças magnéticas na água, na madeira, certo? No vidro. Pode existir. Só que são tão fracas que a gente nem percebe. E que a gente nem estuda. Certo? As interações magnéticas a gente estuda com maior frequência nos metais. Então tá aí, ó, um ímã atraindo aí todas essas pecinhas que possivelmente são de metais, certo? Apesar de estarem em azul, são de metais também. Então isso é o magnetismo. Para quem nunca viu o ímã, o pessoal que vem do interior às vezes chama de azougue. Histórico. Como se começou a estudar isso? Como foi como começou a perceber isso? Certo? Então tudo isso vem lá da Grécia Antiga novamente. Certo? A Grécia é um berço de conhecimento, quer seja na área científica ou quer seja na área filosófica. Então, você quer se dar bem na vida, estude a Grécia, certo? Ela é muito cobrada em provas de Enem. E a sua decorrência é cobrada nas aulas até de ciência, como a gente está vendo aí. Tales de Mileto. Geralmente esse de Mileto é se referindo à cidade, né, da região de onde o cara vinha. Então, Tales, lá da região de Mileto, onde fica a região da Magnésia. Magnésia, que hoje é uma região ali perto da Grécia e Turquia, né? Grécia e Turquia, vocês dão uma olhadinha no mapa, é onde era a região de Magnésia. A Grécia mesmo como coisa antiga, ela ficou um tanto quanto menor. É como você pensar em Roma e Itália. Certo? Ele diz que Roma é a capital da Itália, mas o Império Romano já foi grande parte da Europa. Certo? Só para dar uma explicação aqui. Bom, mas vamos lá. Então, Tales de Mileto.
achou algumas, como é que eu diria assim, algumas pedras diferentes, algumas pedras metálicas. E essas pedras, elas tinham a propriedade de atrair outros metais. Lá na Grécia Antiga, milhares de anos antes de Cristo até. A magnetita, certo? Era um minério, sempre percebendo que todo minério termina em ita, né? Ferrita, cuprita, certo? Esse ita aqui quer dizer que vem o minério. Ita, na verdade, eu não sei se é na linguagem indígena, na linguagem latina, ita vem de pedra. Certo? A magnetita era um minério com capacidade de atrair ferro e outros minérios semelhantes. Olha, tinha uma pedra lá que era encontrada naturalmente, era encontrada na natureza, dessa forma, e já atraía. Então, se começou a estudar, se começou a teorizar sobre isso. Lembro a vocês novamente que os gregos tinham essa característica de estudar a fundo todos os fenômenos. Certo? Eles eram bem filosóficos. A filosofia é a mãe de todas as ciências, porque a partir da filosofia é que você elabora as questões para se perguntar o porquê, quem, como, onde e quando, certo? Para quem pensa que filosofia é uma inutilidade. Não é. Faz você pensar. Então tá aí, ó, a pedra que atraía os metais. Lembrando que essa pedra aqui é só algo retirado aqui do Google, que na época não tinha clipe, né? E nem alfinetes. Ou pregos. Prego, na verdade, não, tá muito grosso para ser um alfinete. Mas tá aí, uma pedra encontrada na natureza, uma pedra metálica que atraía outros metais. Daí o nome de ser de magnetismo. O nome magnetismo ele não quer dizer nada, ele simplesmente é meio que uma homenagem. Porque o primeiro local onde foi estudado isso foi na Magnésia. Era o nome de um local. Primeira aplicação do magnetismo foi isso aí, ó, bússola. Certo? Se eu não me engano, na nossa língua, que vem lá do latim, né, quer dizer caixa. Era caixa de madeira. Por isso que chamava bússola. Mas a bússola foi muito estudada pelos chineses. Olha aí os chineses aparecendo, os chineses responsáveis por tantas maravilhas tecnológicas também. A gente culpa os chineses pelos vírus, mas os chineses também foram responsáveis por algumas participações, né, na cultura mundial. Mais que os brasileiros até. Foi a primeira aplicação prática do magnetismo, desenvolvida pelos chineses. Então a bússola foi desenvolvida pelos chineses. A bússola funciona baseada no campo magnético terrestre. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Eu volto a falar da bússola quando eu falar do campo magnético terrestre, para não atravessar aqui as informações. Mas basicamente a bússola era um aparelho bem prático que fazia com que você se orientasse. Porque, vamos falar assim bem rápido, a bússola é uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte. Pronto, acabou-se, gente. A bússola sempre aponta para o norte. E a partir daí, a partir da bússola, certo? Nasceram, ou com a bússola, ou com a ajuda dela, certo? Se desenvolveram as grandes navegações. O homem só pegava embarcação, saía de uma ilha para outra, de uma costa a outra. A partir do momento que ele começou a dominar as grandes distâncias, surgiram as grandes navegações. E isso foi possível com o auxílio da bússola. Então a bússola é responsável por uma mudança histórica no nosso planeta, certo? Na nossa civilização, que são as grandes navegações, que possibilitaram, por exemplo, a descoberta, entre aspas, né, é uma piada essa nossa descoberta da nossa nação, mas a descoberta do Brasil. Entre outras coisas, entre, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos, o surgimento de outros países que não do velho mundo que era a Europa. Certo? Surgiram outros países e alguns países começaram a fazer colônias. Por exemplo, a Inglaterra fez muitas colônias na África, ali na parte da Austrália também, graças às grandes navegações. As potências mundiais da época eram dadas pelas navegações. Quem mais conseguia navegar, quem mais conseguia conquistar eram as potências da época, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, tinham as armadas, tinham recursos para navegar, então eram consideradas potências da época. Mas aqui não é aula de história, né? Vamos voltar para cá. Então tá aí a bússola, certo? Eu coloquei um desenho animado, tá? Pocahontas brincando ali com a bússola que ela nunca tinha visto, para ela é um objeto curioso, mas só para ilustrar vocês, na época de Pocahontas mesmo. Pocahontas faz ligação com a colonização dos Estados Unidos, né, que houve a eliminação de vários nativos, vários povos nativos. E
Ah, professor, mas hoje em dia não se usa bússola. Aqui um exemplo, essa foto foi tirada de hoje em dia, esse GIF aqui, e mostra que a bússola, por exemplo, você pode utilizar em bicicletas, certo? Para se orientar. Bússola e GPS, né? Hoje em dia foi substituído tudo por GPS, mas bússola é usado, por exemplo, por esses caras que fazem rally no meio do deserto, que também não tem como se localizar com nenhuma referência, né? Você olha só vê o que? O céu e a areia, certo? Céu em cima e areia embaixo. Então, para você se localizar, você tem que usar algum dispositivo. Hoje em dia, mais GPS, mas até décadas atrás, você utilizava muito a bússola. Ímã. O que é um ímã? Ímã é um pedaço de metal ferromagnetizado, ou seja, um pedaço de metal que se transformou em um magneto, em um ímã. Então vai entrar em detalhes aqui de como é fabricado o ímã, como é formado o ímã, como é a estrutura de um ímã, isso aí vocês vão ver no terceiro ano. Tá? Mas todo ímã é dipolo, olha, di é quase a mesma coisa que bi, certo? Só que esse prefixo aqui vem de outra origem, você já deve ter visto em português. Mas é a mesma coisa de bi. Dipolo quer dizer que ele tem dois polos, é como se fosse bipolo. Certo? Quando diz que uma pessoa é bipolar, certo? Uma hora está triste, outra hora está sorrindo, então é uma pessoa bipolar, certo? Duas caras. O dipolo também, a gente usa essa expressão aí para os ímãs. Ou seja, tem dois polos, polo norte e polo sul. Professor, por que essa denominação? Certo? Porque associou-se meio que geografia, meio com o formato do ímã. Certo? Polo norte, polo sul. Poderia ser polo positivo, polo negativo, mas ia ficar muito parecido com a eletricidade. Então chamou-se de polo norte, polo sul. Professor, tem um ímã aqui. Dá para saber quem é norte e quem é sul? Certo? No olho, não. Olhando, não dá. Certo? A não ser que você conseguisse ver o sentido das linhas de um ímã. Deixa isso para o terceiro ano. Aprenda só isso. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Todo ímã tem isso. Todo ele. Independente da forma. Professor, mas tem ímã que tem uma forma estranha. Olha aqui. Ó. Vou mostrar para vocês algumas formas. Todas elas têm um polo norte e polo sul. Então, todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Ou ainda, a gente pode chamar... se eu for falar da Terra, eu falo de hemisfério. Mas hemisfério vem de esfera. Certo, gente? Aqui não é hemisfério norte e hemisfério sul, porque isso não é de esfera. Ó, norte e sul, é polo mesmo. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Aqui eu não consigo nem dividir. Mas todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Certo? Aprendam isso, sempre. Professor, existe ímã só com polo norte ou só com polo sul? Não, minha filha, não tem. Aí vamos a algumas características a respeito do polo norte e do polo sul. Duas características bem bestas que se relacionam com as características que eu falei da carga elétrica. Lembra que eu acabei de dizer que se relaciona com carga elétrica? É uma coisa que se parece muito com a aula que a gente viu na sexta-feira passada. Polos de mesmo nome se repelem. Polos de nomes diferentes... Opa, está faltando um S aqui. Me perdoa. Polos de nomes diferentes se atraem. Então lembra o que eu falei de eletricidade? Os opostos se atraem. Aqui eu só não posso dizer opostos, porque norte e sul não tem isso de opostos, né, gente? Então a gente diz que polos diferentes se atraem. Se eu tentar juntar dois ímãs aqui, ó, norte e norte, não vou conseguir juntar. Vai ter uma força de repulsão. Posso até conseguir, mas ele não fica agrupado. Eles se repelem. Mesma coisa se o polo for sul e sul. Se repelem. E norte e sul eu consigo juntar, porque um atrai o outro. Tá, gente? Polos, mesmo nome, se repelem. Polos de nomes diferentes se atraem. Anote aí. Uma outra característica ainda com relação aos polos é a inseparabilidade dos polos. Você jamais pode separar um polo. Você pega um ímã. Eu pensei aqui, ó, professor. Eu peguei um ímã aqui. Vamos para esse slide aqui, ó. Peguei esse ímã, vou quebrar aqui no meio. Vou quebrar. Não precisa ser no meio, não. Mas vou quebrar ele aqui, ó. Então isso aqui já vai ficar só a parte norte e aqui só a parte sul. Errou feio. Certo? Essa sua teoria, você errou feio. Olha para cá. O que acontece? Se eu pegar um ímã e quebrar ele aqui no meio, certo? Por conta da orientação que está lá dentro dele, que a gente só vai ver no terceiro ano, que envolve conceitos de química também, certo? Essa partezinha aqui logo torna-se um ímã menor. E essa outra parte também torna-se um ímã menor. Se eles tornam-se ímã, vai criar novamente norte e sul.
Aí eu quebro de novo, norte e sul, vou quebrando, quebrando. Em outras palavras, não tem como separar norte e sul diante de um ímã, não. Porque ao ser quebrado, um ímã gera novamente em todos os seus pedaços novos ímãs com norte e sul. Certo? Olha aqui, ó. Os ímãs podem ser quebrados, lógico. Mas sempre haverá dois polos magnéticos, norte e sul. Ou seja, os polos de os ímãs são inseparáveis. Certo? Os polos de os ímãs são inseparáveis. Você quebra, olha nós aqui travei norte e sul. Quebrei de novo norte e sul. Quebrei de novo norte e sul. Não se separa os polos de um ímã. Certo? Não tem como, não tem como. Vou perguntar isso, certo? Na sala de aula. Campo magnético, aquilo que eu falei que eu vou explicar para vocês para voltar a falar da bússola. É uma região em torno do espaço onde as cargas elétricas, olha só, as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética. Em outras palavras, onde qualquer corpo é sujeito à ação da força magnética, é sujeito ao magnetismo, capaz de alterar suas trajetórias. Como assim, professor? Vamos à figura aqui, ó. Certo? Eu tenho um ímã. Ao redor dele, é lógico que isso aqui são cargas, são linhas invisíveis. A gente não consegue observar, mas existe. Ó. Ao redor do ímã tem uma região que a gente chama de campo magnético. Professor, se eu colocar uma partícula aqui, esse campo magnético, gente, vocês vão ver que em teoria ele é infinito, mas ele vai ficando fraco com o passar do tempo, com a passada da distância, não do tempo, ficando cada vez mais distante. Então, vou chamar esse pontinho aqui de A. Aqui em A ele é tão fraco que a gente diz que ele não existe. Ele está fora do campo magnético do ímã. Se eu colocar uma moeda aqui, ela vai ser atraída. Certo? Uma moeda não, uma bilhazinha de metal. Se eu colocar uma bola de metal aqui, vai ser atraído. Se eu coloco aqui, vai ser atraído. Certo? Só lembrando que todo metal é atraído pelo ímã, certo? Não existe metal que é repelido. O ímã só repele polos de sentidos iguais. Então, quem está aqui no ponto A não vai ser atraído, porque a força vai ser bem fraquinha sobre ele. Então, não é que não existe. A gente acaba dizendo que o campo magnético é só isso aqui tudo. O campo magnético é só essa área que está aqui ao redor. O que é que isso tem a ver com a Terra? Bora lá. Campo magnético da Terra, que foi o que propiciou a criação da bússola. A Terra se comporta como um gigantesco ímã. Olha aí, a Terra é um ímã gigantesco. Certo? A Terra é um ímã. Inclusive, há teorias não, certo? É um dos fatores que levaram ao aparecimento de vida na Terra. Daqui a pouco eu falo sobre isso também, mas é um dos fatores. A explicação mais aceita, ainda não tem uma grande prova, mas a explicação bastante aceita a respeito por que isso, é porque no centro da Terra, o núcleo da Terra, tem muito ferro, cobalto e níquel. Olha só, tantos metais, principalmente ferro, né? Fundidos. Olha, eu não chamei palavrão, certo, gente? Eu estou dizendo fundidos, derretidos, que estão em grande movimento. Você deve ver isso em filme sobre vulcões, principalmente. Você vê lá a lava quando sai, um monte de metal, um monte de rocha derretida. Certo? Tem muito ferro também. Esse ferro está girando. Ora, ferro derretido, mas é ferro, certo? Metal. Se o núcleo da Terra, vamos dizer assim, para você compreender melhor. Se o núcleo da Terra é uma grande barra de metal, o que é a Terra? Um ímã. Certo? Está lá na crosta terrestre. Quer dizer, diferente da crosta terrestre, que a crosta terrestre é onde a gente mora, né? É a casca da laranja. Então está aqui, ó. Basicamente, como seria a Terra. Olha o campo magnético, do mesmo jeito que eu fiz lá na barrinha. Campo magnético da Terra. Só que tem uma característica, certo, gente, que você tem que saber. O campo magnético da Terra ele é invertido com relação aos polos geográficos. Quando eu digo que é polo norte, na verdade é o polo sul. E na verdade não é nem no local, ele tem uma certa inclinação. Certo? Tem uma certa inclinação o eixo magnético. Há uma teoria, inclusive, que esses eixos estão sempre rodando a cada milhares de anos. A inversão do campo magnético. Mas vamos deixar aqui. Então, não coincidem, não estão no mesmo local, tem uma diferençazinha. E além de tudo, onde é o norte geográfico, é o sul magnético. Onde é o sul geográfico, é o norte magnético. Certo? É invertido. Então, lembram da questão da bússola? Então, se eu coloco, vou tirar daqui, certo? Vou aumentar, logicamente. Se eu coloco uma agulha aqui, certo? Geralmente a bússola tem esse formato, né? Um formato de losango, formato de agulha, tá aqui, ó.
Se eu coloco uma agulha que na verdade é um ímã imantado, ela vai se orientar com as linhas do campo magnético. A gente disse que a bússola sempre aponta para o norte, não é isso, gente? Na verdade, ela sempre aponta para o sul magnético. E se ela sempre aponta para o sul, é porque aqui é o norte da bússola. Certo? Dá para dizer com certeza que a bússola tem esse formato. O norte aponta para o sul magnético, que fica no norte. O norte aponta para o norte da bússola. Então é assim que a bússola funciona, baseado no campo magnético da Terra. E eu também disse que o campo magnético da Terra servia para proteger a Terra, né? De onde vem a nossa energia, gente? Aqui eu vou ter que criar uma figurinha, certo? Que eu não coloquei. Nossa energia vem do Sol, não é isso? O Sol, pasmem, para vocês, é uma bola onde está havendo várias explosões nucleares, soltando um monte de partícula. Então, partícula, além da energia, ele manda um monte de partículas que são nocivas à vida. Então, o que acontece quando essas partículas chegam aqui no campo magnético? São repelidas. A maioria das partículas são repelidas. O campo magnético, chamado de magnetosfera, serve também como escudo para essas partículas. Então, o campo magnético protege demais a Terra dessas partículas, certo? Então, por isso que eu disse, foi uma das coisas que propiciou a vida aqui no nosso planeta. Com isso, encerramos nossa aula. Encerramos, inclusive, o quarto trimestre e o ano. E eu fico aqui desejando boas festas para todos vocês aí com a fotozinha do Grinch, que está aí já pensando em quem vai para a final. Olha a carinha de quem vai para a final. Estou aqui só esperando, certo? Feliz Natal, vejo você na final. Brincadeiras à parte, queria desejar a todos mesmo, de coração, boas festas. E novamente, espero que vocês tenham aprendido muitas lições durante esse ano. E não só lições do que a gente viu em sala de aula, certo, gente? Talvez isso seja menos importante em toda a sua trajetória de vida a partir de agora. Acho que o mais importante para vocês deve ser o que você aprendeu, assim, como você desenvolveu duas coisas, o seu caráter e sua empatia. Eu espero que vocês pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima, certo? Até o próximo ano, se Deus quiser.